Boa tarde, gente. Nossa aula de geografia falaremos sobre mapas, não é? Como apresentar a Terra. Desde épocas muito antigas, o ser humano, ele possui a necessidade de modificar o espaço em que vive. E como forma de localizar-se e deixar registrado sobre esse lugar, eles começaram a desenhar. O ser humano ele começou a desenhar de forma livre aquilo que compreendiam no espaço. Inicialmente, esses desenhos, eles foram feitos em cavernas, onde os homens habitavam, que são as pinturas rupestres. Posteriormente, mas eles começaram a fazer esses desenhos em pedaços de argila, peles de animais e em pedaços de papel. Mas, com o desenvolvimento de diversas sociedades, surgiram os mapas e esses mapas eles foram ficando cada vez mais aperfeiçoados e contando com informações mais detalhadas sobre o local que ele representava. Os mapas antigos, eles tinham pouca precisão técnica e eles pareciam desenhos feitos à mão, que para os cartógrafos, para cartografia, é chamado de croquis, que é uma espécie de caricatura ou esboço feito à mão, sem a necessidade de precisão técnica. Porque, diferentemente dos croquis, os mapas que os cartógrafos fazem, eles são confeccionados a partir de estudos científicos, tecnologias precisas e outras técnicas artísticas sofisticadas. A forma mais coerente de representar o nosso planeta é o globo terrestre. Mas a dificuldade de carregar esse globo para diversos lugares e outras dificuldades que foram encontradas, como esse globo, ele não apresentava o globo ele não apresenta muitos detalhes sobre a superfície terrestre. Ele não apresenta as diferenças de relevo, as formações vegetais, as construções ou áreas industriais. Então, esses eram alguns problemas vistos pelos cartógrafos em relação à representação da Terra ser no globo terrestre. Para solucionar esses problemas, a cartografia ela criou o planisfério, que é um mapa representando toda a superfície terrestre de uma forma plana, em dois hemisférios, projetados um ao lado do outro. É como se eles pegassem o globo e dividissem ele ao meio e colocassem as partes uma ao lado da outra. Esse planisfério ele também pode ser chamado de mapa mundi, A cartografia ela criou o planisfério para solucionar os problemas que o globo apresentava. E o que é a cartografia? Cartografia ela é a ciência que é responsável pela elaboração e produção dos mapas. Aqui o planisfério, o globo dividido, As duas. Aqui nós temos como localizar qualquer continente nesse planisfério, sem precisar estar girando ele, A gente vê aqui e aqui mesmo consegue localizar todas as partes do planeta. Com o planisfério, nós temos uma visão total do nosso planeta. Mapas são representações gráficas de recortes do espaço natural e geográfico e de elementos. Essa representação, esses mapas, foi feito ao longo da história em diferentes superfícies, porque os mapas no início, nós vimos que eles eram feitos de outros materiais, não dos materiais que encontramos
hoje, né? E os mapas hoje é bem diferente dos primeiros mapas elaborados. Aqui são alguns exemplos de povos, né? E como eles fabricavam os seus mapas. Nós temos os babilônicos. Eles usavam argila endurecida ou rocha. Temos também os chineses. Eles utilizavam tecidos de seda e papel de arroz. Os egípcios, que é antes de Cristo, eles já usavam papiro, que era uma espécie de papel lá que eles fabricavam. E tem os árabes, que eles utilizavam o couro e depois o papel. Aqui um exemplo de um mapa antigo. No planisfério, o que acontece? Não há um centro pré-existente na representação gráfica. Os cartógrafos, eles definem determinado local como o centro. De acordo com a necessidade daquele mapa, o que eles querem no mapa, eles determinam o centro. Aqui, esse é um planisfério do Japão. Então, o que está ao centro desse planisfério destacado? O Japão. Por quê? Porque no Japão, as crianças elas crescem observando o mapa mundi, com o seu país no centro. Qual é o objetivo disso? É para reforçar aos japoneses a valorização nacional. Então, o planisfério do Japão, eles colocaram o país no centro. Aqui veremos o quê? Os elementos de um mapa. Falamos tanto sobre mapa, como eles começaram a ser feitos, mas todos os mapas, eles têm alguns elementos em comum, que é o título, não importa qual é o tipo de mapa, se é mapa de relevo, vegetação, hidrografia, divisão política, todos os mapas eles têm que ter título, fonte. Fonte é a informação, quem deu a informação do mapa, quem produziu, não é? A escala, que ela pode ser uma escala numérica ou uma escala em gráfico. A rosa dos ventos, que é para fazer a localização dos pontos cardeais e colaterais. E a legenda. Aqui nós temos esse mapa, o título desse mapa, qual é? Aqui são alguns elementos, né? Os elementos de um mapa. Então, o título, Alfabetização 2020. A posição geográfica, aqui a rosa dos ventos. Temos as coordenadas geográficas, que elas são marcadas pela latitude e longitude. A escala numérica, aqui. A fonte desse mapa e a legenda. Então, esses são elementos de um mapa. Não importa qual seja o mapa, todos os mapas têm que conter esses elementos, certo? Bons estudos e até a próxima!